Falar de educação socioemocional para mim é motivo de muita empolgação, de muito ânimo. É algo que eu amo dentro das minhas práticas, que é poder estar junto com os meus alunos de forma efetiva, promovendo esse momento de acolhimento, de escuta, nessa escuta ativa tão necessária nesse momento no nosso cenário educacional. Então hoje eu convido vocês a continuar a falar sobre a alfabetização emocional, a respeito desse tema tão relevante, tão importante, quando o assunto é habilidades e competências socioemocionais. A alfabetização emocional é um termo que foi colocado a partir dos estudos do Daniel Goleman, esse cientista que trouxe a teoria revolucionária da inteligência emocional e consolidou todo um estudo desde a década de 40, que já vinha aí promovendo essa inovação no campo da educação. Então nós viemos dessa educação onde as nossas emoções, elas não eram consideradas no nosso ambiente educacional. Então esse momento de escuta, de acolhimento, esse momento de reflexão acerca das emoções, do que sentimos, considerar esse ser humano na sua integralidade, era algo muito distante, em um cenário onde nós éramos cobrados por um cognitivo, por um intelecto, a nossa inteligência era medida a partir daí, dessa inteligência cognitiva apenas. E hoje eu falo para vocês com toda convicção. Há 8 anos eu atuo como professora especialista em educação socioemocional. E a aula socioemocional para mim é uma aula encantadora, é uma aula transformadora, onde eu tenho a oportunidade de me acolher junto com esse momento de escuta ativa que é levado para as práticas socioemocionais. Eu me acolho, eu me ouço, por dentro, eu observo como eu estou me colocando diante do meu aluno. Então é um convite ao autoconhecimento o tempo todo. É um dos pilares da inteligência emocional. Então como estamos convivendo ali em um meio de formação de processo educacional, é importante nós, como professores, expandirmos essa consciência de que estamos ali também nos construindo, nesse convite à autoconsciência, à automotivação, à empatia, à habilidade de nos gerirmos diante das emoções desconfortáveis. Então é momento de muita reflexão, de muita resiliência para todos nós, professores e alunos, engajados nesse processo de construir uma escola humanizadora. Então, na live passada, quem esteve aqui comigo, nós falamos um pouco sobre o que é a alfabetização emocional, a sua importância nesse processo, e hoje eu quero focar um pouquinho no como desenvolver nessa tão falada inteligência emocional, como promover a inteligência emocional em sala de aula. Então, quando Daniel Goleman trouxe para a gente essa teoria revolucionária, ele estava ali comprovando os estudos que desde a década de 40 estavam comprovado que o nosso cérebro, ele é um cérebro emocionalmente cognitivo. E os estudos de Antônio Damasio, ele vem para comprovar o quanto nós precisamos valorizar e desenvolver essa inteligência que há muito tempo está fora desse processo de aprendizagem. E quando eu falo de aprendizagem, eu me remeto também aos nossos aprendizados em família, quando a nossa família também era desprovida desses conhecimentos. Então, quantos de nós aqui passou por momentos onde não podia se colocar diante das suas emoções, dos seus sentimentos, não podia falar, não podia pensar sobre o que estava sentindo em determinadas ocasiões, Principalmente nas ocasiões desafiadoras, de conflito. Então, demonstrar sentimento em
uma época onde o ensino tradicional era valorizado, era se demonstrar sinal de fraqueza, né? Quantos de nós ouviu engole o choro, sentir raiva é feio, né? Quantas vezes nós escondemos as nossas emoções por acreditar que sentir raiva era para os fracos, sentir medo, então, né, era uma demonstração de fraqueza, de inteligência, né, de baixa inteligência. E a escola hoje, ela tem essa oportunidade, essa abertura de levar esses estudos à frente através das práticas em educação socioemocional. Mas como? Como desenvolver habilidades e competências dentro de estudos neurocientíficos aí comprovadamente, né, a partir das evidências científicas, se eu estou desprovida dessas ferramentas, dessas práticas e, sobretudo, deste conhecimento? Então, vou voltar lá na década de 40, quando o Antônio Damasio, estudando ali um operário que sofreu naquela ocasião um acidente muito grave, onde ele teve o seu córtex pré-frontal aqui nessa região perfurado por um vergalhão que havia caído lá dessa construção. E durante um tempo, o Damasio percebeu e comprovou, né, as evidências estão aí, que esse cérebro desprovido, né, lesionado em áreas emocionais, esse cérebro cognitivo, ele era disfuncional. Ele era um cérebro que estava ali em desequilíbrio, em desarmonia, sobretudo nas habilidades de empatia, de humor. Então foi observado, e esse operário, ele ficou durante muito tempo em observação, em estudos, colaborou para esses estudos do Damasio, e o Damasio não parou. Ele continuou estudando esses cérebros que lesionados, né, por acidentes de trabalho, por alguma questão vascular. E mais tarde, só lá na meados, né, da década de 70 para cá, é que esses estudos foram ampliados. E hoje nós temos, a partir da teoria do Goleman, os 5 pilares para o desenvolvimento dessa inteligência que até então era deixado de fora das nossas salas de aula, que é essa autoconsciência, né, de que adianta ter habilidades técnicas, um cognitivo acionado, nutrido por conteúdos, por informações, se eu não tenho autoconsciência, essa habilidade de perceber o quanto, né, as minhas emoções, as minhas atitudes impactam o outro, impacta o meio. A automotivação, o quanto eu preciso me automotivar e me adaptar nos momentos difíceis. A exemplo, nós passamos por um período de pandemia e muitas de nós sofremos por não ter esse conhecimento, por não ter essa habilidade desenvolvida para gerar esperança dentro das nossas motivações, para visualizar, né, aquilo que não está ao alcance dos nossos olhos, e essa automotivação que vem de dentro para fora. Quem nos ensinou a promover? E por que ela é tão importante ser desenvolvida em sala de aula por esse professor? Quando, na verdade, um professor está ali com uma turma de 30 alunos e, de repente, um aluno está ali com essa necessidade de ser motivado e o professor, de repente, nem tem essa percepção ali no momento, e esse aluno, então, desiste, esse aluno, então, ele alimenta um sentimento, né, que vai provocar essa disfunção no seu processo e, com certeza, ele será afetado. E esse desempenho acadêmico, com certeza, ele vai promover uma frustração nesse aluno. Então, hoje é imprescindível um professor levar esses conhecimentos aos alunos e ensiná-los a promover em si mesmos a automotivação. É manter-se engajado, determinado, apesar dos desafios, das situações desafiadoras e apesar dos fracassos, né? Saber que nossas emoções, elas vêm e vão, elas passam. Então, eu não sou o que eu sinto, eu não sou os meus sentimentos. E ter essa autoconsciência
saber se automotivar são pilares importantíssimos nesse cenário atual, em que nós passamos por esse momento de pandemia, fomos privados de uma rotina previsível. Então hoje, alimentar em nossas crianças e em nós mesmos, como professores, como agentes da educação, né? Lidar com o desenvolvimento humano nesse momento em que muitos estão desacreditados, sem essa esperança acesa, sem essa chama acesa, né? Momento de ruptura, momento de novos paradigmas educacionais. As famílias também estão se apropriando desses conhecimentos, estão se posicionando, né? Procurando se posicionar de forma assertiva diante de seus filhos. Então é muito importante esses pilares serem desenvolvidos na escola, que é onde o meu aluno ele encontra maior oportunidade de estar entre os pares, né? Então a neurociência comprova que nós aprendemos melhor quando estamos em conjunto. Nós somos cérebros socialmente cognitivos, né? Emocionalmente cognitivos, e aprendemos no social, na troca, na interação. Então interação é a palavra de ordem nesse século XXI. Temos que voltar a falar do óbvio, trazer para as nossas práticas sentimentos, habilidades humanizadas, né? Humanizar essas relações. Porque o pilar empatia, que compõe essas cinco estruturas necessárias para o desenvolvimento da inteligência emocional, é a empatia que vai me ajudar a estar no mundo e a me autorregular diante dos meus comportamentos. Os nossos comportamentos, eles são motivados, eles são acelerados por nossas emoções. Então, como ser empático, né? Como observar o outro e agir diante do outro se eu não tenho essa habilidade de empatia, de me colocar a serviço do outro, né, a partir da necessidade do outro e percepção do outro. Então, quando eu tomo uma decisão, eu preciso tomar uma decisão assertiva no grupo. Agir de forma colaborativa é praticar o quinto pilar, que é essa habilidade social. A sociabilização, você está no meio de pessoas, você está na sua sala de aula de forma colaborativa. Você se coloca de forma colaborativa, professor, diante dos seus alunos? E nós precisamos falar de alfabetização emocional, porque esses 5 pilares que fundamentam a inteligência emocional tão necessária para o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, elas precisam estar ali, alinhadas. É um movimento de dentro para fora. Quando eu falo que eu amo estar na aula socioemocional, eu sou professora especialista, atuo ainda como professora especialista em uma escola, então eu tenho uma hora-aula ali direcionada dentro do currículo comum em cada turma que eu me apresento. Então, naquele momento, eu preciso estar dentro desse meu processo de forma alfabetizada emocionalmente. Eu preciso saber fazer leituras expressivas nos meus alunos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é esse procedimento dentro de sala de aula, né? Então a partir de mim, eu preciso me colocar como corregulador emocional desse meu aluno. Esse é o primeiro ponto para alfabetizar alguém, para alfabetizar emocionalmente alguém, né? Quando eu falo de alfabetização no sentido formal, que é esse letramento, essa decodificação de números, soma, levar, né, sentido para essa prática, é preciso uma gama de atividades. Então, se eu pego letra e junto com letra eu formo sílaba. Formando sílabas, eu já consigo formar palavras. Mas palavras, se eu junto palavras, eu crio um texto, não quer dizer que eu fiz uma leitura funcional. Eu sei ler palavras, eu sei decodificar palavras. Mas será que eu consigo
de forma global, fazer essa leitura do sentido, colocar esse sentido de forma funcional no meio e gerar um aprendizado? Da mesma forma, funciona a alfabetização emocional. Na alfabetização emocional, não basta apenas o reconhecimento de emoções, falar o nome das emoções, saber para que ela existe, por que ela está ali e por que sinto. Isso não gera alfabetização emocional apenas. Então, assim como na alfabetização e letramento, né, é algo muito complexo de se colocar aqui, a alfabetização emocional da mesma forma. Eu costumo dizer que a alfabetização emocional é aquele terreno que precisa estar sólido para receber os pilares essenciais para o próximo passo desse nosso desenvolvimento humano. Então, lá desde o momento em que eu me encontro no seio da minha família, bem pequeno, eu estou sendo alfabetizada emocionalmente, ainda que seja de forma implícita, inconsciente. Eu já chego na escola com a minha bagagem emocional, ainda que disfuncional, reprimindo as minhas emoções, não sabendo geri-las, me autorregular no momento da minha aprendizagem, no momento de um comportamento, né? Ou eu me recolho e reprimo a minha emoção, ou eu libero de forma disfuncional. Então, essa alfabetização que chega dessa forma disfuncional na escola, o professor ele precisa estar atento. Ele precisa agir sobre isso. Então, quando eu digo eu acolho, eu crio um movimento de escuta ativa, é porque a alfabetização emocional ela começa a partir de mim, a partir de você, professor, líder de um processo de ensino, um pai, uma mãe, um mediador da aprendizagem. Então, como eu começo esse processo, né? Então, estou em sala de aula, eu preciso apresentar inicialmente letra para uma criança, não é assim? Quando eu estou lá no meu processo de escolarização formal. Então, o professor ele entra em sala de aula e vai apresentar letras. Esse é o primeiro passo. E eu diria que o nome das emoções é como você apresentar letras para os seus alunos no momento de letramento. Então, reconhecer essas emoções a partir do nome, mas também a partir das expressões faciais. E aqui eu trouxe para a gente conhecer um pouco sobre as microexpressões que representam as emoções primárias. Então, apresentar para a minha criança, para o meu adolescente, as emoções primárias. E para isso eu posso recorrer a filmes, nós temos um repertório imenso de filmes que nós podemos recorrer para levar para as nossas crianças, para os nossos jovens e até adultos, esse letramento, né? Esse início da alfabetização emocional, mas não de forma recortada. O que é alegria, o que é raiva, apenas nomeando, mas tendo essa consciência de que o processo de alfabetização emocional é muito além. Então, quando eu compreendo que essas expressões, elas fazem parte de estudos baseados em evidências, né? Nós temos lá o Paul Ekman, que até contribuiu com o filme Divertidamente, quando ele coloca que 5 emoções básicas é como se fossem as nossas letrinhas lá do início da nossa alfabetização, né? As nossas vogais. Mas quando o nosso aluno, ele se posiciona diante da gente e fala assim, eu estou entediado, eu estou ansioso. Então, qual dessas emoções nós vamos identificar que o nosso aluno está sentindo? Para a gente chegar para ele e fazer essa mediação assertiva. Então, quando ele diz, por exemplo, que ele está em pânico, eu sei que ele está com medo. Então, eu posso ensiná-lo inicialmente o que é o medo, mas ensiná-lo que para fazer essa leitura de mundo, estar entre os pares, ele precisa compreender o que é uma expressão de medo
e o que é uma expressão de pânico, o que é um sentimento de medo e o que é um sentimento de pânico. Saber que o sentimento de pânico se difere do sentimento de medo através da sua intensidade. E o quanto essa intensidade ela interfere no comportamento desse aluno é que vai fazer toda a diferença. Sentir medo, nós temos que entender que é algo funcional, é algo saudável. Não podemos levar para as nossas crianças uma comunicação que não está alinhada, que não esteja alinhada com o que realmente acontece dentro de nós, no nosso organismo, né? Então, eu gosto muito de mostrar para minha criança de onde vêm as emoções. Então, antes do Damásio, acreditava-se que as emoções, ela vinha do coração e que a nossa inteligência vinha do nosso intelecto. E aí eu recorro a outro autor, que é o Daniel Siegel, que é o Dr. Daniel Siegel, que nos mostra o cérebro na palma da nossa mão. E por que não ensinar para as nossas crianças de onde vem? Para não ficar essa educação, essa alfabetização deficitária. Você ensina a criança a nomear as emoções, é o primeiro passo. Ensina às crianças que cada emoção provoca um sentimento no nosso corpo e que para isso ela precisa aprender a mapear essa emoção. Mapeando essa emoção, esse meu aluno, ele vai entender, ele vai compreender o porquê ele está sentindo. Está sentindo dor de cabeça. Eu estou com raiva, estou reprimindo a raiva e por isso estou sentindo dor de cabeça. Eu estou ansioso. Nossa, ansiedade faz parte do medo. Eu estou com medo de quê? Então, convidar esse aluno a fazer um autodiálogo. Então, tudo começa na apresentação, né, das variantes de cada nome que está relacionado a cada emoção primária. E como curiosidade, nós podemos levar para esse aluno que as emoções primárias, elas também existem nos mamíferos, nos animais. Então, alegria, medo, raiva, nojo, a tristeza, ela é universal. Elas são, né, emoções universais. Independente da cultura, independente de onde esse ser humano ele possa estar, ele sente essas emoções. Na live passada, eu citei, né, de forma analógica, eu citei o Tarzan. E aí, eu posso dizer para vocês que naquele momento o Tarzan, ele não deixou de desenvolver essas emoções, porque nós já nascemos com elas. Nós já nascemos. São emoções que nos protegem, são emoções que faz parte dessa nossa integralidade de sobrevivência, de luta, de fuga. Então, mostrar para a criança as valências dessas emoções é realmente agir em uma alfabetização emocional efetiva. Saber levantar um diagnóstico da sua turma, compreender em quais emoções você precisa agir para promover esse autoconhecimento desse aluno, né? Para que ele possa agir se autorregulando, escolhendo as melhores ações e atitudes diante de si mesmo. Então, às vezes, aquele aluno ele não tem um comportamento a ferir o outro, a desrespeitar o outro. Mas o quanto, professor, você está atento a esse sentimento que o aluno está ali escondendo? Será que ele se fere emocionalmente? Aquele aluno quietinho, que parece que está ali concordando com tudo, e se de repente está sofrendo um bullying, não vai chegar e agir? Por quê? Porque ele não expõe a sua raiva. Ele não expõe a sua raiva. Porque o medo está mais elevado naquele momento. Então, esse medo que paralisa, eu tenho que mostrar para o meu aluno que esse medo que paralisa, ele não é saudável. O medo é uma emoção que nos protege. O medo é uma emoção que vem para nos dar um alerta, um sinal de que pode ser que aconteça algo errado. Então, para a gente se prevenir, ficar mais atento, tomar cuidado,
né? Já viu aquela história dos jogadores que vão para o campo e aí eles estão tão autoconfiantes, eles não têm medo do adversário. Eles estão tão autoconfiantes que eles nem treinam tanto, eles não se dedicam tanto, então caem bastante na questão de persistência, de determinação, porque eles estão com uma emoção de autoconfiança exagerada ali, disfuncional. Todas as emoções são positivas do ponto de vista orgânico. Nós precisamos de todas as emoções. Cada uma exerce uma função importante. Então, em nossas aulas, levar esse conhecimento para os nossos alunos, da educação infantil até o ensino médio, nós precisamos adaptar a essa linguagem, né, naquele momento ali, da fase de desenvolvimento de cada aluno, mas é universal. É o ponto de partida para a alfabetização emocional em sala de aula. E ter muito cuidado com os estereótipos. Ao levar essas microexpressões, a sugestão que eu faço para vocês é que tire a foto do aluno de frente do espelho, porque cada um é um universo emocional. Todos sentem raiva, medo, alegria, nojo. Mas de que forma que ele se expressa? De que forma que ele sente? O Paul Ekman, ele categorizou todas as 5 emoções que eu mostro aqui para vocês como universais, porque a partir das microexpressões são elas que vão identificar as emoções primárias. Mas é importante que você coloque esse aluno nesse processo de se colocar como protagonista. Então, ao invés de recortar de internet uma expressão, vocês podem sugerir a foto da criança para criar essa autopercepção. A alfabetização emocional, ela começa no nosso corpo. Ela começa a partir da nossa autopercepção, da nossa autoimagem. E aí, como levantar, então, esse diagnóstico em sala de aula? Como perceber como anda essa sala, né? Como que as emoções estão ali perpassando os meus processos de ensino e aprendizagem e como eu posso agir. Para os pequenos, educação infantil, eu sugiro a montagem de um painel integrado, onde o convite a essas crianças é feito no momento de abertura da aula ou no momento que você achar mais propício aí, favorável, e que você os convide a colocar ali, ainda que eles não saibam nomear o que estão sentindo, que eles sejam convidados a colocar aqui, ó, o pregador de roupa, né, decorado. Professores da educação infantil adoram essa parte lúdica. E aí você vai sentir ao final dessa dinâmica, desse momento, qual a emoção que está mais preponderante ali, está sobressaindo na sua classe. Aí você vai, junto com eles, levantar este conhecimento. Olha só, quantas pessoas estão com raiva. Você pode colocar o nome da criança aqui nesses prendedores decorados, né? Pode pedir para cada criança personalizar o seu prendedor. E que isso não seja apenas um momento casual no seu procedimento, no seu planejamento, que seja repetitivo. O nosso cérebro gosta de repetição, ele aprende por repetição. E que daí um tempo, né, 1 mês, 2 meses, esses alunos estarão mais aptos a identificar em si mesmo as suas emoções. Às vezes, você vai perceber que alunos que estavam colocando aqui, ó, o nome na raiva, ele vai perceber que ele estava triste. Muitos confundem a raiva com tristeza. Se você chegar para uma criança da educação infantil e perguntar o que ela está sentindo, ela vai falar que está brava ou vai falar que está alegre. Geralmente eles nomeiam 3 emoções. Então ali é uma lacuna para ser trabalhada, né? O professor chegar e demonstrar e ampliar esse repertório. Porque esse repertório de nomeação e de sentimentos, né? Saber o que está por trás de cada emoção, como eu sinto, e que existe uma intensidade que ora eu preciso elevar
e ora eu preciso rebaixar um pouco para tornar o meu comportamento mais assertivo, é necessário. Então, de forma lúdica, de forma integrada, a BNCC não prevê esse momento como uma disciplina, como um tópico na educação das nossas crianças. A BNCC, ela é um norteador com força de lei que traz essa necessidade. Ela nos orienta a colocar esses procedimentos pedagógicos em nossos planejamentos de aula de forma intencional. Educação não se faz com intuição. É bonito, é lúdico, é cativante levar uma aula socioemocional, mas não vai ser funcional se nós não estivermos abertos, né? Não praticarmos aí esse pilar da abertura ao novo, é voltar para a sala de aula, né, para a faculdade, para estudar, após conhecer o socioemocional. Eu quero abrir um parêntese aqui, eu senti necessidade de estudar os processos de desenvolvimento humano. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência que me abriu, me expandiu a minha consciência e potencializou as minhas práticas. De uma forma tão grandiosa, tão linda, que se eu pudesse, eu levava essa dica, essa orientação para todos que estão hoje à frente de um processo de ensino, nas escolas, nos espaços não formais, compreender que cada ação que você faz na direção do outro impacta não só o outro, mas impacta para além, impacta uma comunidade. Então, comunidades são impactadas, são afetadas de forma positiva, de forma negativa. Fazer essa escolha depende de um conhecimento. E o conhecimento nas bases da neuroeducação é fundamental. A alfabetização emocional é fruto da neurociência, sobretudo da neurociência educacional. Então, fica aqui o meu convite para que vocês que querem compreender e estarem à frente desse processo e serem protagonistas, né, desse processo, vocês precisam dar abertura para o conhecimento. É um novo que se abre diante dos nossos olhos e, de repente, o nosso sofrimento, ele vem, professor, de uma falta de conhecimento. O quanto nós sofremos quando entramos em sala de aula, né? Entramos em sala de aula e não conseguimos competir com a tecnologia, a gamificação que o mundo oferece. Como impactar, como engajar esse aluno? Então, nos procedimentos de uma aula baseada em alfabetização emocional, nós precisamos entender de comunicação, saber a melhor forma de nos conectarmos com o outro. O nosso cérebro, ele é afetivo, ele é emocional. Então, como deixar essa emoção de fora, né? Sobretudo as nossas emoções. Como dar uma aula impactante, uma aula magnética, se eu não estou me sentindo bem, se eu não sei nem mesmo o que eu estou me sentindo desmotivada, eu estou com raiva, em qual momento eu não prestei atenção e que isso foi tomando proporções e como agir sobre isso? Será que eu quero desistir da minha profissão? Será que eu tenho uma opção que é fazer um caminho, né, contrário, olhar para dentro de minhas escolhas, para dentro de mim mesmo e perceber nas minhas emoções o que está liderando esse processo, né, de ensino nesse momento? Então, quando eu falo para vocês, eu estou muito animada, muito empolgada, a aula socioemocional para mim é o melhor momento do meu dia, eu falo de forma afetiva. Eu sou afetada por aqueles alunos, né, pelos meus alunos. Eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo, porque eles me entregam cada oportunidade de crescimento, desenvolvimento que se abre ali dentro de uma aula socioemocional, que só quem experimentou sabe realmente do que eu estou falando.
Então, criar esse ambiente acolhedor faz parte desses procedimentos, né? E quando eu falo movimento, espaço acolhedor, antes de tudo, criar combinados para que esse espaço ele se torne um espaço seguro. Porque você, professor, precisa se colocar ali com suas vulnerabilidades. Você, professor, precisa estar ali de verdade, precisa estar com suas emoções. Porque agora você vai validar as emoções do outro. Então não é justo você se colocar em um pedestal como uma fortaleza que não sente, que está ali como um racional, eu sou o líder do processo, eu sou o farol, mas você é um ser humano, você sente, você tem angústias, você tem receios, você também tem medo. E quando você se coloca nesse processo junto com o seu aluno, você se coloca por inteiro. Então você se doa, você conecta, você cria uma aula magnética. O nosso cérebro, ele aprende mais de quem ama. Ele aprende mais e melhor. Imagina sobre repetição. Até então, antes dos estudos do Damásio, era só por repetição. Privilegiava-se uma memória. Agora, nós temos em mãos um cérebro prontinho ali para que a gente plante essa semente, integre essa emoção com esse cognitivo e que possamos juntos construir essa educação humanizada e a partir da humanização das nossas práticas. Então hoje eu trouxe para vocês um caderno das emoções, é uma sugestão. Quando estamos lá no nosso letramento, né, aprendendo a ler, escrever, nós temos em mãos cartilhas, né, livros, nós temos caderno. Quem aí se lembra do seu primeiro caderno, onde você fez as primeiras garatujas? Então, o caderno das emoções é um caderno que você entrega para esse aluno de forma personalizada, de forma intencional, lembra? Educação não se faz com intuição. Então, você personaliza esse caderno, né? Esse é o meu caderno das emoções. Ele está em constante construção. Então, é uma sugestão para você iniciar o seu processo de alfabetização emocional com seus alunos. E dentro desse caderno, o que você vai colocar dentro desse caderno? Vamos falar da raiva? Tem todas as emoções aqui, tá? Eu coloquei as 5 emoções primárias, mas eu quero falar da raiva. Então, a raiva, ela vai vir nesse caderno apresentada de forma efetiva, com suas polaridades. O que é uma raiva? Para que serve esse sentimento e quando ele chega? Quando ele é favorável, né? Quando ele te ajuda no seu processo de relações? Porque a inteligência emocional, se você juntar os 5 pilares, inteligência emocional é a capacidade de você se relacionar de forma saudável e que esse relacionamento ele seja funcional e, sobretudo, duradouro. Então, olha a importância dessa base em alfabetização emocional bem feita. Para você agir sobre a raiva, não basta somente nomear e saber que a raiva é um movimento de ação. Então, no caderno das emoções, você vai ter oportunidade de construir, né, um processo. Você não vai chegar e entregar todas as emoções ali para o aluno, mas você vai proporcionar, através de vivências, de abertura de diálogo, né, nesse ambiente onde a escuta, o acolhimento está ativo no processo, você vai trazer o que é a raiva. Quando ela aparece, será que a raiva aparece quando você se sente ofendido, injustiçado, agredido? Então a comunicação, professor, ela começa a partir de nós. Levar essa comunicação consciente, essa comunicação que desperta a habilidade da crítica, você já está ali promovendo a educação socioemocional. Percebem a diferença? Eu trabalho em programas estruturados em educação socioemocional. Mas nem todas as escolas têm condição ou interesse de comprar livros
com uma proposta estruturada, organizada, prevista. Então, quando você amplia esses conhecimentos lá na base da formação desse cérebro humano, dessa química neuronal que acontece aí a partir das nossas emoções, que são forças mobilizadoras, que nos adequam, que nos adapta aos nossos relacionamentos, fica fácil você se colocar à frente de um processo de protagonista, né? Você é um professor protagonista, você é um professor que transforma vidas. Então você precisa conhecer na íntegra o que é uma emoção. Olha a responsabilidade. Então a emoção, ela tem a polaridade positiva e tem a polaridade negativa. Então cuidado com as palavras, você pode levar que temos a polaridade que nos traz desconforto, né? Desconfortável de sentir. Para um adolescente é mais fácil de compreender, mas a nossa criança lá da educação infantil, ela vai apropriando aos poucos, né? E a forma como nós colocamos essas palavras, esses verbos diante delas, faz toda a diferença no processo de entendimento. Então, para que serve a raiva? Então, se a raiva ela surge nesse momento que eu estou me sentindo desprotegido, agredido, né? Vamos pensar no bullying. Aquela criança que está recebendo a raiva, e ali o que ela está fazendo com essa raiva? Ela está canalizando essa raiva de forma coerente? Então, em rodas, né, de escuta ativa, você ouviu o aluno, quando ele coloca lá o pregadorzinho, né, na emoção raiva, no painel integrado, quando o meu adolescente escreve e coloca no pote das emoções, nós temos pote das emoções, nós temos o pote das trocas, várias ferramentas que nós podemos desenvolver, nós podemos ampliar para tratar de um mesmo procedimento, porém em etapas diferentes. O processo é o mesmo, é alfabetizar, dar luz, né, para o que essa pessoa sente. Nós somos esse cérebro emocional que precisamos racionalizar essas emoções. Então, quando o Goleman colocou lá nos seus estudos, esses 5 pilares já estavam previsto. As emoções, elas são como bebês, elas não pensam, elas não racionalizam. Então, integrar esse cérebro é trazer o pensamento sobre o que eu sinto, é pensar sobre o que eu sinto e escolher o meu melhor comportamento diante do que eu sinto. Então, saber para que serve essa emoção, né? Que a raiva serve para proteger. Quando eu estou irritado, então a raiva ela chega para me dar esse sinal de alerta, perigo. Então, um sinal vermelho, né? Não é à toa que a raiva ela está ali representada por essa cor vermelha, que é a cor da vida, a cor da ação. Então, a raiva é um movimento de ação, de enfrentamento. Ela vai colocar de forma orgânica aí no seu corpo, sangue nas pernas, a sua pupila vai dilatar, você vai ficar com o cérebro em alerta, né? Portanto, na raiva não é recomendado você levar um aluno a um pensamento. Quem aí já viveu essa experiência do cantinho do pensamento? Isso já caiu por terra, gente. A neurociência, ela desmascarou esse mito de que colocar a criança em processo de punição no momento que ela faz algo, né? Primeiro porque ela não tem esse cérebro cognitivo pronto para pensar e agir sobre essas emoções de forma funcional. Ela não consegue. Ah, é irresponsável. Ah, é irresponsável mesmo. Que seja essa palavra, ela não dá conta, ela não consegue. Então, a nossa responsabilidade de sermos correguladores é o nosso comportamento, é o que eu falo e não é o que eu faço, né? É o que eu quero dizer. Nosso cérebro aprende mais pelo que nós fazemos, professor, do que pelo que nós falamos. Então, vamos agir no momento da raiva, no momento da insatisfação, de forma que esse meu aluno possa modelar esse meu comportamento, tá? Então, em excesso, ela vai me prejudicar. Ela vai me impedir de sentir clareza. Olha só. Então, você vai construindo com esse aluno, através de figuras, através de imagens, esse momento de autoconsciência. E daí você vai passando por todos os pilares do desenvolvimento da inteligência emocional. Não tem como desenvolver a inteligência emocional, não há possibilidade de desenvolver
e recrutar essas habilidades, levar para o meu relacionamento, né, para os meus relacionamentos, sem antes agir na base, que é a alfabetização emocional. É onde eu acolho, é onde eu mapeio as minhas emoções, né? Quando eu mapeio essa emoção no meu corpo, então, eu consigo compreender que eu não posso tamponar, eu não posso reprimir. Eu preciso expor. E aí, professor, você tem essa responsabilidade de levar esse aluno, de pegar na mão desse aluno e mediar essa exposição saudável. Esse enfrentamento, ele é necessário. E essa exposição das emoções, ela começa no falar. E essa fala, ela precisa ocorrer em um ambiente seguro. Então, nós prevemos em um ambiente acolhedor combinados para relações saudáveis. É um combinado baseado na amorosidade, na compaixão e não no descumprimento, né? Muitas regras são feitas e apresentadas para os nossos alunos em sala de aula e não dá a oportunidade desse meu aluno questionar, compreender. Então, como que vou colocar um aluno para desenvolver aí a sua autogestão, a sua criticidade, colocá-lo em um meio onde ele possa ser protagonista, se dentro da minha postura em sala de aula, dos meus recursos pedagógicos, eu não estou movimentando nessa direção assertiva, né? A minha comunicação, ela não é pautada em uma comunicação amorosa, afetuosa, né? E afeto aqui diz respeito a você olhar, ouvir e participar, né, de forma mediadora. Você não tem direito de olhar, por mais que ele tenha lá nas suas expressões a raiva descrita ali nas suas microexpressões, você não tem direito de falar, olha, o que você está sentindo é raiva, antes de ouvi-lo. Então, promover espaços de escuta é você se colocar com empatia em sala de aula frente a esse aluno. Então, ouvir para depois, a partir de perguntas, a partir de um diálogo restaurativo, né? Restaurador, você levar esse aluno para caminhos possíveis, caminhos saudáveis. E aí vem a ausência desse sentimento, dessa emoção, né? A ausência da raiva vai me tornar uma pessoa passiva. Então, como que eu vou fazer um projeto de bullying na minha escola e eu não conheço as facetas, né? Eu não conheço de forma multifocal o que uma emoção pode trazer dentro das suas polaridades. Eu não sei, o meu aluno não sabe, eu não sei. Então nós vamos ficar, ali eu faço uma metáfora, né? Com aquele copo que está furado. Nós vamos enchê-lo, ele nunca vai transbordar. Não é consistente, não é sustentável, não é assim? A educação, ela precisa vir com bases sustentáveis. É o que vai perpassar a minha sala de aula, o que o meu aluno vai levar quando as etapas, né, do ensino aí finalizar, quando ele for engajar no mercado de trabalho. Ele estudou em uma escola que tinha alfabetização emocional, socioemocional, mas veja bem, como essa alfabetização emocional, como que essas habilidades socioemocionais foram desenvolvidas? Será que foi de forma efetiva? Será que teve como um professor mediador, um indivíduo consciente, participativo dentro de um processo de construção? Porque nesse momento, com 8 anos de atuação dentro da educação socioemocional, eu não me sinto preparada. Há sempre mais o que aprender. O cérebro humano é algo que ainda está em estudos científicos, né? Há muito que se descobrir desse cérebro emocionalmente cognitivo, desse coração que pulsa, né? Nós sentimos, nós temos aí os resquícios de uma educação tradicional que nos privou de nos descobrir enquanto seres integrais. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos coração, nós somos o outro, né? O outro é como um espelho pra gente. Então, muito cuidado com aquele aluno que você critica, com aquele aluno que você pensa estar levando uma alfabetização emocional, mas
Será que você está preenchido desses ensinamentos, desses estudos tão necessários? Então é um momento onde precisamos pegar uns nas mãos dos outros. É como eu costumo dizer. Nós, professores, família, escola, estamos em um momento propício para isso, para aprendermos uns com os outros, né? Somos histórias, somos escolas, somos universos emocionais. Então, muito cuidado ao julgar, muito cuidado ao ensinar essa alfabetização de forma recortada, né? E por último, ensinar esse meu aluno as reações dessa emoção no corpo. Lembrando que cada ser humano, ele é singular. Então, a forma como eu sinto é diferente da forma como o outro sente, né? Lá nas emoções primárias, o Paul Ekman, ele validou essa questão de que a fisionomia da raiva, né? Ela é uma, a fisionomia da alegria é outra. Então, a partir dali, agindo sobre as culturas, sobre os processos de ensinagem, esses sentimentos, essas emoções, elas vão sendo ampliadas, elas vão recebendo novos tons e vão passando, né, por gerações, por culturas, e levar essas curiosidades para os nossos alunos faz toda a diferença. Então, mostrar para eles, por exemplo, quando eu trago o pote da gratidão, que é uma habilidade, é um pilar da inteligência emocional essencial. Mas se você queimar uma etapa nesse processo de alfabetização, fica difícil chegar na empatia. Porque eu só posso dar para o outro o que eu tenho. Então, se eu não consigo sentir, né, perceber o meu corpo nesse universo emocional, os meus sentimentos, como que eu vou olhar para o outro e fazer essa leitura de mundo? Porque a alfabetização emocional não é diferente da alfabetização das letras. Ler um texto, né? Quantos analfabetos funcionais nós temos aí que lê um texto, mas não compreende, não consegue fazer uma prova, não consegue colocar esses aprendizados, né? Um aprendizado que chega de forma técnica, ele não é funcional. Então, levar um pote da gratidão em sala de aula de forma funcional, é necessário expandir esse conhecimento. Qual tipo de gratidão a minha turma vai exercer nesse momento? É uma gratidão ativa? Então, parte dele, né? Eu não posso falar, a gratidão é isso. Não posso levar dessa forma. Então, é um convite para que vocês possam apropriar de recursos encantadores, mas que por trás desses recursos há uma necessidade de uma compreensão a mais. É agir nessa base, né, do conhecimento, das neurociências, do desenvolvimento humano, vai fazer toda a diferença. Você não vai se sentir de saia justa em meio a uma turma indisciplinada. Você não vai queixar de que está cansado no final do dia porque seus alunos não curtiram sua aula, não participaram, não engajaram. Então, primeiro você se conecta de forma efetiva, apropria dos conhecimentos e leva os recursos dentro de uma intencionalidade já descrita, já programada no seu planejamento. Então, que seja efetivo, que seja algo consistente, que tenha consistência, que tenha engajamento, que isso não seja apenas para abrir e fechar um projeto, fazer um workshop ali em momentos, né? Então, esse pilar da gratidão, ele só vai acontecer se eu desenvolver a empatia, que é um pilar fundamental. E se essa alfabetização estiver desenvolvida em mim. Então, eu já sei que uma emoção, ela não vem sozinha, né? Eu não me livro de outras emoções para sentir uma. Então, o pote da gratidão que eu gosto de fazer, e convido, né, vocês a experimentarem essa forma diferente de fazer o pote da gratidão, é quando você já alfabetizou esse menino, né, ele já sabe, esse aluno ele já está, já sabe reconhecer o que é um sentimento, a emoção do amor. Ele vai saber que é a emoção do amor, da alegria, essas emoções gostosas, né? As emoções que pedem repetição, o nosso cérebro fica ali querendo mais, querendo ficar só naquele lugar. Então você vai colocar no seu pote
Olha, na gratidão tem sentimentos e emoções confortáveis. Mas na gratidão, eu não posso esquecer que eu sou um ser integral. Então, na gratidão também tem momentos difíceis. Na gratidão também tem tristezas, tem perdas. E eu vou colocar nesse pote. E vou deixar na minha sala de aula. E esse pote ele vai ser usado dentro do meu planejamento pelo menos 3 vezes por semana. É uma estratégia. Eu preciso formar um hábito ali. Habituar as nossas crianças a agradecer até pelo que elas não têm ainda. O que elas pensam que ainda não têm, né? E aí, quando eu falo que a gratidão ativa é aquela que você provoca de forma intencional, você já colocou aqui alguns bilhetinhos inusitados, né? Como, por exemplo, gratidão por ter uma família. Quantos alunos vocês têm que agradecem por ter uma família? E ali você vai provocar esse momento, né, de escuta, promover o diálogo em uma aula intencional. Você vai praticar ali agora essa construção do que é a gratidão. Mas não necessariamente você precisa construir esse momento em uma aula estruturada. Você pode colocar lá nos seus acordos, né, nos seus combinados diários. Gente, antes, ao voltar do recreio, vocês vão escrever o bilhetinho da gratidão. Ou, antes de ir embora, vocês vão agradecer pelo nosso dia de hoje, né? O que você pode agradecer pelo dia de hoje? Nossa, eu perdi o meu cachorrinho. Ai, pra mim hoje o dia foi péssimo, eu tirei uma nota horrível na prova. Mas você já ensinou para eles que dentro do pote da gratidão não tem só esse movimento de emoções confortáveis. Então, o meu aluno ele vai praticar essa gratidão ativa, ele vai desenvolver um sentimento de gratidão. E esse estado de gratidão é uma habilidade. Não é sobre falar obrigada de forma instrucional. Nós temos crianças altamente instruídas aí para agradecer, com licença, por favor, quando na verdade não percebe, né? Não tem um olhar educado para o outro, para a empatia. Então, como agradecer por coisas pequenas no nosso dia? E essa hiperestimulação através da tecnologia traz esse bloqueio dessas áreas emocionais, onde o nosso aluno ele precisa dessa mediação consciente. Então, de forma provocativa, de forma intencional, levar o pote da gratidão, levar a caixa das emoções. Tudo isso você pode construir. Não necessariamente precisa ter um programa estruturado. A BNCC não prevê, né? Novamente, de novo, eu quero deixar para vocês isso muito claro. Antes de trabalhar em programas socioemocionais, desde a minha formação, eu já buscava por conhecimentos embasados na pedagogia do afeto, por entender e compreender que o nosso cérebro tem esse gatilho emocional. Então, sem as emoções, nós não conseguimos consolidar um ensino. E eu deixo para vocês aqui o meu muito obrigado